Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre equações de uma reta. Dessa vez a gente vai falar sobre as equações simétricas de uma reta. Então, da mesma forma que no último vídeo, a gente começa com a reta R. A gente sabe que o ponto P de coordenadas x0, y0 e z0 pertence à reta e que a reta tem a direção do vetor V de coordenadas A, B e C. A gente chamou esse vetor V de vetor diretor dessa reta. No último vídeo, a gente viu que as equações paramétricas dessa reta eram dadas por x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct, onde esse t, que varia nos números reais, é o parâmetro da equação. Então, x0, y0 e z0 que aparecem aqui são as coordenadas de um ponto que pertence à reta, o ponto P, e a, b e c, que aparecem aqui, são as coordenadas de um vetor diretor. Então, essas são as equações paramétricas da reta R. Então, a gente tem t nessa equação, tem t nessa equação e tem t nessa equação. A gente pode isolar o t em cada uma dessas equações. Se a gente isola o t na primeira equação, o que é que vai ficar? O t vai ser igual a x menos x0, vamos passar esse para o lado de cá, e depois passar esse a aqui para o lado de cá dividindo. Então, o t vai ser a mesma coisa que x menos x0 sobre a. Isolando o t na segunda equação, aí o t vai ser igual ao quê? Joga esse y0 que está aqui para o outro lado e divide por b. Então, isso aqui também vai ser igual a y menos y0 sobre b. O t também é igual a isso. E isolando o t na terceira equação, a gente vai ficar com z menos z0 e divide por t. Então, o t também é igual a z menos z0 sobre c. Essa forma daqui que a gente obteve, x menos x0 dividido por a, igual a y menos y0 sobre b, igual a z menos z0 sobre c, é o que a gente chama de equações simétricas da reta. Certo? Então, repara que são três equações. A gente tem esse termo igual a esse, tem esse termo igual a esse, e tem esse termo aqui igual a esse. São três equações, tá? Agora vem uma pergunta. Não tem nenhuma restrição em x0, y0 e z0, nem em a, b e c, para a gente montar as equações paramétricas de uma reta. Qualquer reta tem equações paramétricas. A mesma coisa vale para as equações simétricas. Qualquer reta vai ter equações simétricas. O que é que poderia dar problema quando a gente monta essas equações? Vamos recapitular. Como é que a gente passa das equações paramétricas para as equações simétricas? É só isolar o t, isolar o parâmetro. Quando a gente isola o parâmetro, a gente tem que dividir nessa equação por a, nessa equação por b e nessa equação por c. Então, a gente não vai poder isolar o parâmetro se algum desses coeficientes, se alguma dessas coordenadas do vetor diretor for igual a zero. Tá? Por exemplo, se o a for zero, eu não vou conseguir isolar o t na primeira equação. Eu vou ficar somente com x igual a x0. O t não vai aparecer nessa equação aqui. Mas ele ainda aparece nas outras duas equações. Então, eu ainda consigo ter uma equação simétrica dessa reta, que seria y menos y0 sobre b, que é o que eu acho quando eu isolo o t na segunda equação. Isso teria que ser igual a z menos z0 sobre c, que é o que eu obtenho quando eu isolo o t na terceira equação. E no caso, se o a for zero, o x vai ser igual a x0 constante, tá certo? Da mesma forma, se o b que fosse zero, então o y ia ser sempre igual ao y0, e eu ainda conseguiria isolar o t na primeira equação e na terceira equação. Então, eu ainda ia ter novamente uma equação simétrica, que ia ser x menos x0 sobre a, que é o que eu acho para o t na primeira equação, igual a z menos z0 sobre c, que é o que eu acho na terceira equação, e o y fica sempre igual a y0. Então, eu ainda consigo equações simétricas, no caso, apenas uma equação simétrica, se uma das coordenadas do vetor diretor for igual a zero. Agora, se duas coordenadas do vetor diretor forem iguais a zero, aí já não tem como, porque eu não vou ter como igualar o t. Digamos que o a e o b sejam iguais a zero, tá certo? Aí só vou conseguir isolar o t na terceira equação. Então, eu vou ter t igual a z menos z0 sobre c, mas não vou ter nada para igualar isso, porque eu não consegui extrair nenhum valor de t nem na primeira, nem na segunda equação. Então, o que a gente quer dizer com isso é que
nem toda reta possui equações simétricas. Quais são as retas que não vão possuir equações simétricas? Vão ser aquelas que têm vetor diretor com duas coordenadas iguais a zero. Vamos supor, por exemplo, que o A e o B sejam iguais a zero. Se as duas primeiras coordenadas são iguais a zero aqui, então um vetor diretor da reta seria, por exemplo, 0, 0 e 1. Isso ia significar que a reta é paralela ao eixo Z. Analogamente, se o A e o C forem zero, então um vetor diretor seria 0, 1 e 0. A reta seria paralela ao eixo Y. E se o B e o C que fossem iguais a zero, então um vetor diretor seria 1, 0 e 0. A reta seria paralela ao eixo X. Então, as retas que não possuem equações simétricas são aquelas que são paralelas a um dos eixos. Agora, voltando para as equações simétricas, se a gente está nesse formato aqui, repara que esses denominadores vão me fornecer quem que é o vetor diretor. Então, os denominadores vão me dar o vetor diretor, ABC. Enquanto os numeradores, esses números que aparecem aqui com o sinal de menos, subtraindo, me fornecem um ponto que pertence a essa reta. Tá, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like nem de se inscrever aqui no canal. Isso realmente ajuda a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.